Essa lei, exibida aí na tela para vocês, é a lei que trata da formação do juízo colegiado para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas. Lei 12.694. E ao dispor sobre a formação desse juízo colegiado, essa lei, em seu artigo 2º, conceituou pela primeira vez, legalmente no Brasil, o que seria uma organização criminosa. Vamos dar uma olhada? Diz a lei em seu artigo 2º, para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Pela primeira vez, então, o legislador brasileiro disse para todos nós o que seria uma organização criminosa. Pessoal, cuidado com essa definição, porque, primeiro, percebam vocês que a lei exige a presença de 3 pessoas. Perceba que essa associação deve visar a obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes, com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Então, algumas características importantes. E outro detalhe, aqui no artigo 2º da Lei 12.694, organização criminosa aqui não era crime. Então, à época da Lei 12.694, organização criminosa por si só não era um tipo penal incriminador. Era, na verdade, apenas uma forma de se praticar crimes, que sujeitava o agente a certos gravames, como, por exemplo, a formação do juízo colegiado, a inserção no regime disciplinar diferenciado, a realização de interrogatório por videoconferência e outras. Maravilha. Surge, então, essa lei, e aí todos nós falamos, poxa, enfim, a coisa está tranquila. Temos um conceito de organização criminosa. Não é bem assim. E veja a complexidade do assunto. Por quê? Porque um ano depois, está aí na tela para vocês, entra em vigor a Lei 12.850 de 2013. Ou seja, a nova lei das organizações criminosas. E essa lei vai nos trazer um novo conceito de organizações criminosas. Veja, artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Perceba a primeira diferença. Ao contrário da 12.694, precisamos de pelo menos 4 pessoas. Valendo lembrar que essa lei também alterou a redação do artigo 288, que agora já não se chama mais quadrilha ou bando, e sim associação criminosa, e que o crime do 288, claramente de natureza residual, demanda apenas 3 pessoas. A organização, no entanto, demanda quantas? 4 ou mais. Estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. Pessoal, cuidado. Ao contrário da Lei 12.694, que usava crimes, essa lei usa a expressão infrações penais, o que pelo menos em tese abrange não apenas crimes, como também contravenções penais. E outro detalhe, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Na antiga redação da 12.694, as penas máximas deveriam ser igual ou superior a 4 anos. Aqui não. Aqui a infração penal deve ter pena máxima superior a 4 anos ou que seja de caráter transnacional.
Perceba aí várias diferenças, não só em relação ao número de pessoas, 3, agora 4, não só em relação ao objetivo, antigamente apenas crimes, agora infrações penais, crime e contravenção, e também em relação à gravidade desse crime. Antigamente, crime com pena máxima igual ou superior a 4 anos, agora infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos. Uma outra diferença importantíssima, agora, pessoal, com a 12.850, passou a existir o crime de organização criminosa. Se você olhar no artigo 2º da Lei 12.850, ali você vai encontrar o crime de organização criminosa. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Então agora temos um novel crime, constituir formação de organização criminosa. Em conclusão, 2 questionamentos que certamente serão amanhã discutidos pelos tribunais superiores. Renato, mas ficou estranho, porque agora nós temos 2 conceitos de organização, um no artigo 2º da 12.694 e outro no artigo 1º, parágrafo 1º da 12.850, é isso mesmo? Pessoal, faltou um pouco de técnica por parte do legislador, porque ele poderia ter o cuidado de ter revogado expressamente o artigo 2º da 12.694. Agora, uma coisa, acho que nós temos que concordar. Não dá para concluir que no mesmo ordenamento jurídico teríamos 2 conceitos legais distintos de organizações criminosas. Então, o ideal, a nosso juízo, é concluir que há um único conceito, qual seja o da nova lei, o do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Lei posterior tratou do mesmo assunto. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º da 12.850, revogou tacitamente o conceito de organização criminosa que antes constava do artigo 2º da 12.694. Renato, quer dizer então que aquela lei do juízo colegiado foi integralmente revogada? Não, eu não disse isso. Há quem até coloque essa posição, que na verdade, como a nova lei das organizações não tratou do juízo colegiado, então a 12.694 teria sido integralmente revogada. Na minha opinião, e o tema certamente será discutido amanhã pelos tribunais superiores, você tem que entender o seguinte: a Lei 12.850 tratou de organizações criminosas? Sim, mas ela tem como objeto definir o crime de organização criminosa, infrações correlatas, procedimento adequado e técnicas especiais de investigação. A Lei 12.850, em momento algum, trata do juízo colegiado para crimes praticados por organizações criminosas. Então, meus colegas, o ideal é entender que a Lei 12.694, que trata do juízo colegiado para crimes praticados por organizações criminosas, continua válida, continua com pleno vigor, com um único detalhezinho. O conceito de organização criminosa já não é mais aquele do artigo 2º, mas sim o do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/13. Tranquilo? Combinado? São essas então aí as nossas considerações sobre o assunto. Agradeço pela sua atenção, agradeço pela sua paciência e fica aí a nossa sugestão para mais assuntos, para mais discussões em relação à nova lei das organizações criminosas. Fica aí a sugestão para olhar a 2ª edição do nosso Legislação Criminal Especial Comentada, só sobre organizações criminosas, quase 150 páginas, muita coisa, principalmente sobre as técnicas de investigação, colaboração premiada, ação controlada, infiltração policial e também sobre o juízo colegiado. A todos vocês, muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus. Tchau.